vá observando com atenção que são muitas manchas, né, que dá essa definição de bolhas. Então observe atentamente a referência, né, tenha bastante paciência para você conseguir copiar o mais próximo possível da referência. Não procure copiar 100%, não tente, né, fazer esse esforço de copiar 100% como está na referência, porque isso é impossível. Nós copiamos uma aproximação do que mostra a referência, principalmente quando são detalhes bastante aleatórios, muitas manchas distorcidas. Isso dificulta ainda mais a proximidade de chegar à referência. Então observe com atenção, procure copiar o mais próximo possível. Manchas mais escuras, se estiver usando a mesma graduação de lápis, é só dar mais uma pressionada para atingir o tom mais escuro. Suavize o peso da mão na hora que for fazer os tons mais claros. Aqui eu estou utilizando apenas a graduação 3B. Então estou fazendo uma variação de tons com o 3B. Isso vai com relação à técnica desenvolvida na mão, que é essa técnica de leveza e ao mesmo tempo um pouco de peso, né? Ou seja, um pouco de pressão na hora de fazer a aplicação do grafite. Então aqui, ó, são várias manchinhas que dá essa definição das bolhas de água, né? São bolhas de ar na realidade, não é bolhas de água, são bolhas de ar que penetram na água à medida que vai despejando o líquido no recipiente. Então vai gerando essas bolhas de ar dentro do líquido. Após essa aplicação de definição dessas manchas, faça uma boa esfumação com esfuminho. Procure esfumar bem, deixar aí esse trabalho de esfumação bem aplicada, que é para eliminar traços de riscos de lápis, que é para dar esse efeito de realismo. Então procure esfumar bem, não precisa ter pressa em concluir esse trabalho de esfumação, porque esse é o ponto importante no processo de realismo. É uma esfumação precisa, uma esfumação profunda, que é para dar esse visual, né, de efeito de realismo. Então aqui são mais manchinhas, né, são mais bolhas de ar dentro do líquido. E aí é onde tem essas sombrinhas, aí é só dar essa esfumada aí com o esfuminho. Aqui aproveitando o papel higiênico já com a sujeirinha de grafite, é só preencher aqui, dar uma esfumada, dando uma preenchida desse leve tom de cinza, é um cinza bem claro aqui nessa região, porque aqui tem mais luminosidade do reflexo da água, a luz que vem penetrando da parte de trás do copo, né? Então tá, essa luz penetra com mais intensidade. Então essa parte central ela tem um cinza bem claro, dando aí esse efeito de luz. E onde fica mais próximo às bordas tem um cinza um pouquinho mais escuro, um cinza médio, que é justamente onde faz essa curvatura do copo. E aí dá o líquido dentro do recipiente de vidro, ele gera um grau, né, muito forte, e isso faz com que dê essa tonalidade nas bordas, né, onde vai fazendo a curva, né, essa curvatura. E aí com a caneta borracha, você vai dando destaque a esses pontos mais claros, né, nessas manchas que dá essa definição de bolhas de ar. É como se fossem um reflexo da luz refletindo por meio dessas bolhas de ar que tem dentro, né, no líquido. Então vá definindo, observando bem a referência e vá dando destaque a essas manchas aí com a caneta borracha. Esse trabalho tem um processo bastante repetitivo por se tratar de manchas, né, que se seguem em uma sequência de trabalho igual, por assim dizer, né? Embora sejam manchas diferentes, mas o processo é o mesmo. Você vê que as tonalidades elas sempre vêm com esses mesmos tons, né? Desde tons mais escuros aos tons médios e claros.
Então segue aí a mesma sequência. Então, essas manchas mais escuras, destaque com 3B ou 4B, dependendo da marca de lápis que você está usando. Você pode estar utilizando um 4B. Aqui eu estou usando o 3B porque eu estou usando a marca Mitsubishi. Então essa marca de lápis, ela tem um grafite bastante escuro, né? As tonalidades do grafite são mais fortes do que de outras marcas, de algumas marcas conhecidas. Então aqui são várias manchas, né? Manchas escuras, manchas com tons médios. Então vá preenchendo bem, use o lápis sempre bem apontado. Ao preencher, né, a fazer essa aplicação de lápis, não use o lápis muito deitado, e use o lápis um pouco em pé, que vai facilitar o preenchimento dos poros do papel. Então quando você deita demais o lápis, a aplicação de grafite ela vai ficar mais granulada, porque o lápis, a mina estando assim deitada, reta, ela não consegue preencher com mais eficiência os poros que tem no papel. Como eu estou usando o verso do papel Honeymoon, o Nostalgia, então ele é um verso, ele é bem liso, né? O verso desse papel é bem liso, então já facilita para esse tipo de trabalho, porque consegue um trabalho de esfumado mais eficiente e também uma aplicação de grafite mais eficiente, porque não tem, né, aquela porosidade, aquela textura rústica. Vá sempre observando aí com atenção. Aí com a graduação 3B ou 4B, vá preenchendo essas manchas mais escuras, dando mais uma pressionada no lápis. Vá fazendo essa transição de essas manchas mais claras. Aqui eu estou usando a mesma graduação desde o início dessas manchas, usando o 3B. Então só dou uma suavizada, uma leveza na mão na hora de passar para o tom médio. Se você já treinou bem os primeiros exercícios, né, que a gente viu aí com relação a degradê e esfumação, então você com certeza já deve estar dominando essa técnica, essa questão de variar tons usando a mesma graduação de lápis. E aí vem aquele processo de fazer esfumação, uma esfumação bem feita. Nesses tons médios aqui, pode esfumar bem com esfuminho, espalhando bem o grafite, até se certificar de que está totalmente espalhado esse grafite, não ver vestígios de traços de lápis. E essas manchas escuras, essas pretas, sempre faça esfumação com pincel. Lembrando que as cerdas têm que ser sempre macias, pincel com cerdas macias, cortadas, né, aí mais da metade, que é para ficar mais firme e ter mais precisão na esfumação. Agora faça mais uma aplicação aqui de grafite nessa mancha, aqui com o lápis B. Então essa região tem várias manchinhas com dessa definição de bolhas, né? Então várias, algumas pequenas, outras maiores. Então vá observando a referência com atenção e vá fazendo essas manchas. Então observe aonde ela está com a sombra, né? Esse detalhe de sombra mais escuro, onde está mais claro. Onde é a mancha de sombra mais escura é onde tem justamente a baixa intensidade de luz. Onde está mais claro é onde tem maior intensidade de luz. Agora faça a esfumação com esfuminho em todas essas áreas, essas pequenas bordas que dá a definição de sombra nessas bolinhas que você copiou. Dando mais uma camada, aplicando mais uma camada de lápis B. Aqui nessa região onde tem essa sombra com essa mancha, com esse tom de cinza médio. E aí faça aí a esfumação bem precisa com papel higiênico, dando aí uma espalhada aí
de forma bem uniforme esse grafite. Aí vai dando destaque aí novamente com a caneta borracha, essas manchas de claridades, de reflexo de luz e nessas bolhas. Então são várias manchas brancas, que é justamente o reflexo de luz. Então vai aí destacando com a caneta borracha. Aqui tem um reflexo de luz, então vai fazendo aqui esse leve degradê com a caneta borracha. Aqui você vai passando a borracha suavemente, removendo um pouco desse grafite que foi aplicado. Passe suavemente a caneta borracha, que é para conseguir fazer aí um trabalho de degradê usando a caneta borracha. Fazendo essa transição desse médio, desse cinza médio para o branco, né? Esse tom de luz, né? Como se fosse justamente reflexo de luz. Aqui fazendo mais uma aplicação nessa mancha mais escura com o 3B, para dar mais um contraste. É só fazer a esfumação com o pincel, onde tem essas manchas mais escuras. Também faça aí uma leve esfumada também nessas regiões onde tem áreas mais de cinza médio também. Pode dar uma pincelada também para reforçar aí o trabalho de esfumação. Aqui tem vários pontinhos de luz. Então aqui com a caneta borracha com a ponta apontada, né, lixada como ponta de lápis. É só dar um destaque a esses pontinhos, esses pontilismozinhos de luz aqui onde tem essas áreas mais escuras. E são mais bolhas, né? Tem várias manchinhas que dá a definição de bolhas de água. Então aqui usando ainda a graduação 3B, usando com a mão bem suave, vá. Se for usar o 3B, use bastante suavidade na mão. Pressione um pouco aonde vai ter as manchas mais escuras. Aí você dá uma pressionadazinha no lápis. Aonde as manchas são claras, cinza claro, né, esse cinza médio, aí dá essa suavizada no peso da mão. Então aqui com a caneta borracha vai dando destaque a esses efeitos de luz nessa região, onde tem essas manchas de cinza médio. Aí com o lápis B vai dando realce onde tem essas manchinhas um pouco mais escuras. Então vai destacando aí essas manchas claras, que é o efeito de luz, é com uma caneta borracha. Deixa eu apagar aqui essa bolinha, né, um pouco mais em cima. É onde vai a questão da atenção à referência, né? Então, essa bolinha ela fica um pouquinho mais para cima. Então,
Sempre trabalhe bem essa parte de esfumação. Agora aqui vamos começar a preencher, né? Vai preenchendo essas outras manchas aqui nessa volta, nessa curvatura aqui, nessa parte do fundo do copo, que tem mais manchas escuras com manchas com tons médios e manchas brancas, que é o reflexo de luz no fundo do objeto, né, desse copo. Como é um copo transparente em vidro, e aqui como é a parte do fundo, então é uma camada de vidro bem grossa, então causa esse efeito, né, dessas manchas todas distorcidas. Observando atentamente, é só ir preenchendo essas manchas escuras, levedando aí, fazendo uma leve transição dessas manchas mais claras, suavizando o peso da mão para dar esse efeito de tons mais claros, usando a graduação 3B ou 4B, caso você esteja usando. Se quiser trocar de graduação ao fazer essas manchas mais claras, aí você pode estar fazendo a troca no 3 ou 4B, mudar para o lápis B ou HB nessas manchas mais claras. Aqui é um conjunto de manchas mais claras, manchas com tons médios e outras manchas brancas. Então com o lápis B vai preenchendo aqui toda essa área aqui dessas manchas. Essas manchas com tons médios. E aí em seguida é só fazer um processo de esfumação. Espalhe bem, faça uma boa esfumação dessas manchas aqui onde tem esse tom de cinza médio. Aí agora com a caneta borracha, agora é só fazer essa definição dessas manchas brancas, que é esse efeito de luz, a luz que bate, né, e penetra no objeto. Como trata-se de objeto transparente, esse efeito de transparência dá esse efeito de luz. Aqui fazendo um leve degradê, com uma caneta borracha, passando a borracha suavemente também, que é para conseguir atingir esse efeito de degradê usando caneta borracha. Aqui é só ir fazendo esse processo de esfumação novamente, reforçando a esfumação e aperfeiçoando mais o acabamento do trabalho. São muitas manchas, né, aleatórias. Aqui com um papel higiênico limpo, dei mais uma esfumada aqui, espalhando um pouco mais desse grafite. Agora é só dar mais uma suavizada com a caneta borracha, passando levemente para fazer esse efeito de degradê. Depois em seguida dei mais uma esfumada com papel higiênico limpo, sem sujeira de grafite, que é para conseguir fazer essa esfumação com essa passagem de tom bem suave. Aí agora é só fazer a esfumação com o pincel nessas áreas onde foi aplicado esse tom de grafite mais escuro. Esfume bem, preencha bem, né, todos os espaços que tiver, poros do papel, faça uma boa esfumação com o pincel, que é para dar efeito de realismo aí no seu desenho. Esses tons médios também, é muito importante também, se desejar, também fazer uma aplicação de esfumação com o pincel. Vai deixar um trabalho ainda mais completo, né? Um esfumado mais completo, mais homogêneo e com muito mais precisão. Aqui dei mais uma realçada nessas manchas escuras com 3B ou 4B. Em seguida é só fazer a esfumação com o pincel.
observando aqui essas outras manchas escuras, essas de tons mais claros, assim seguindo o mesmo procedimento. Que é um processo de várias manchas, né? É um processo, na realidade, contínuo, né? Desde do início, né, do trabalho, né, dessa aula. São manchas que, na realidade, dão uma sequência, né, com o mesmo procedimento, mudando apenas o formato das manchas, né? Mas o procedimento segue o mesmo padrão, desde o início até o final dessa aula, né? Aí sempre faça essa esfumação com o pincel nessas áreas mais escuras, onde tem essas manchas escuras, fazer uma boa esfumação com o pincel. Aí com a caneta borracha vai dando destaque a essas manchinhas. Agora vamos começar a preencher agora a sombra projetada pela luz do objeto. É uma sombra e ao mesmo tempo um efeito de reflexo de luz também na sombra. Como é um objeto transparente, então essa sombra também projeta também esse reflexo de luz. Então a luz ela penetra, né? Então ela passa, deixa esse raio de luz em volta no outro lado onde a luz está penetrando, né? Projetando a sombra do objeto. Então, por se tratar de objeto transparente, então ela também joga essa sombra e ao mesmo tempo também a luz. Também trabalhe bem a esfumação nessa aplicação aqui, esses tons de grafite, para dar esse efeito de sombra. Então, vai fazendo aí, aplicando mais camadas. Depois faça a esfumação com o pincel na hora que atingir esses tons mais escuros. Esfume bem toda essa área, toda essa região que foi aplicado esses tons de grafite. E agora dê esse destaque do efeito da luz, nessa sombra, com uma caneta borracha. Trabalhe bem a esfumação, que é para deixar um efeito de esfumado bem homogêneo. E com a caneta borracha é só destacar esses pontos, né, esse reflexo de luz, nessa região onde fica aqui essa sombra. E aí é só fazer a esfumação com o pincel, que é para preencher bem aí todos os poros do papel.